agora a gente vai falar sobre dados, tá? E a gente escuta bastante no mercado aí sobre dados ser o novo petróleo, sobre a importância de enxergar dados ali como um ativo dentro da empresa. E para o setor financeiro, isso sempre foi assim, né? Os dados sempre tiveram muita importância e muita relevância. Então, eu queria convidar aqui agora a Paula Souza, ela é da área de estratégia de dados aqui do BV, tá? E ela vai falar sobre Human Experience, né? Então, o uso de inteligência artificial no atendimento do cliente. Então, muito bem-vinda, Paula. Fique à vontade aí. Opa, acho que está no mudo. Desculpe. Eu sou head aqui da área de ciência de dados, né? E nossa função aqui, na verdade, é capturar e entender realmente aqui como que a gente transforma todas essas informações dados através da inteligência artificial. E eu vou contar um pouquinho, né, como que a gente fez isso, né, como que a gente consegue usar a inteligência artificial no nosso atendimento ao cliente, tá? E como que a gente combinou tudo isso e fez uso desse modelo. Pode passar o primeiro, então, é um tanto contrassenso, né, usar a inteligência artificial no atendimento ao cliente dentro das nossas centrais, né, mas a gente conseguiu e eu vou mostrar esse case para vocês. Então, começando aqui, o que é Human Experience para a gente, né, no contexto aqui do Banco BV? A gente entende que qualquer relacionamento humano de interação entre duas pessoas, ele pode ter sentimentos positivos e negativos. E todos esses sentimentos podem impactar de diversas formas. Em nosso business, na verdade, pode afetar nossa NPS, que é o Net Promoter Score, pode afetar também toda a parte nossa de pagamento e arrecadação na cobrança. A gente, né, diante de, por exemplo, uma experiência ruim, um cliente atritado, ele pode vir a entrar com uma ação contra a gente, né? A gente, na verdade, tendo um cliente com uma boa experiência e satisfeito, esse cliente tem interesse por comprar, né, nossos produtos e serviços muito mais, efetivamente. Além do que, a gente consegue, na verdade, ter melhor retenção, então evitar o churn, tá? No nosso propósito aqui, as nossas interações que a gente avaliou, e eu vou contar um pouco mais, corresponde a quem? Ao nosso cliente, então, ao cliente que liga na nossa central de atendimento, tá? Para tirar alguma dúvida ou pedir algum serviço, né, efetivamente, e nosso atendente, tá? Denominado ali operador. Tá. Como que a gente fez isso? Pode passar mais um. Então, hoje, na verdade, a gente captura todas as interações de ligações, seja elas no ativo ou no receptivo do nosso cliente, tá? E esse case foi aplicado aí em nossos atendimentos receptivos. Começando aqui, eu vou explicar um pouquinho mais sobre alguns conceitos, tá? Então, aqui a gente começa por personalidade, né? Personalidade é algo que é intrínseco a cada um de nós e é estável, né? Então, a gente tem uma personalidade aqui predominante, efetivamente. E para capturar isso, a gente precisa de uma informação mais consistente, né? Efetivamente, uma amostra maior. Sentimento, a gente tem aqui efetivamente um sentimento positivo, um neutro, né, e um negativo. Diante desses sentimentos, a gente pode efetivamente ter diferentes tipos de emoções. Por exemplo, num sentimento ali positivo, a gente pode ter, na verdade, aqui efetivamente uma pessoa mais feliz, mais efetivamente animada, é, a contraponto de um sentimento negativo, né? Então, um sentimento negativo aqui revela um pouco mais de frustração, tristeza, né? Efetivamente uma irritação, tá? O nosso case e os dois algoritmos que a gente desenvolveu aqui, eles abordam os dois primeiros aspectos, tá? Então, a gente vai tratar, sim, de personalidade, como capturar isso, né, no nosso atendimento, e o sentimento, qual a reação desse sentimento diante desse contexto para o nosso cliente, tá? Pode passar, por favor. A metodologia que a gente usou, né, para falar de personalidade, ela é baseada numa metodologia até mundialmente conhecida, que é chamada Big Five, onde ela separa aqui a personalidade, efetivamente, em 5 grandes fatores, tá?
Essa metodologia, ela foi criada aqui no final da década de 30, onde se procurou-se, né, por um pesquisador americano, onde se procurou-se, na verdade, utilizar como que eu capturo, na verdade, através da linguagem, né, através da fala das pessoas, como que eu consigo aqui entender e capturar essa personalidade diante desses 5 fatores, tá? Então, foi desenvolvida uma metodologia, essa metodologia foi bem evoluída desde a década de 30, por diversos pesquisadores, e ela era usada muito, na verdade, para seleção, né, no processo seletivo de recursos humanos, né? Então, e hoje, na verdade, tem diversas aplicações, dentre as quais a que a gente vai mostrar aqui. Tá, pode passar mais um. Então, quais são esses fatores, né, efetivamente, que a gente tem de personalidade? Então, a gente procurou aqui, a metodologia separa meticulosidade. Então, o que é meticulosidade? É uma pessoa, efetivamente, que tem aqui um comportamento muito mais ponderado. Então, é uma pessoa efetivamente que tem um comportamento organizado, ela tem aqui o senso e a obrigação do dever, estabelece metas, tem autodisciplina, né? Então, ela, na verdade, é bastante diretiva ao objetivo que ela traça, né? Então, são pessoas assim que, por exemplo, ao viajar, né, tem toda uma lista de atividade muito bem planejada. Então, essa é a pessoa com um traço mais predominante de meticuloso. Quando a gente fala efetivamente de liberalidade, é um pouco oposto a isso, né? Então, quem que é uma pessoa mais liberal? Ela é muito mais exposta aqui a navegar pelas emoções, tá? Então, é uma pessoa que tem muito mais a criatividade exaltada, a imaginação, uma pessoa bastante curiosa, né? Que tem aí bastante ideias, então ela navega muito bem pelo campo da imaginação aqui, sobrepondo novas construções, novas coisas aqui efetivamente, tá? Mas é uma pessoa ali lidada muito mais pelas emoções, tá? Quando a gente fala de a componente extroversão, a gente está falando aqui de uma pessoa, na verdade, que busca muito mais calorosa, ela efetivamente, né, é muito mais sociável, ela busca aqui a questão de energia, né, canalizar a energia dela, pelo visto, muito mais social, né, é uma pessoa com uma energia bastante positiva, né, e ela busca isso ao redor do meio, com outras pessoas. Diferente do introvertido, né, que o introvertido, efetivamente, ele canaliza a energia, na verdade, consigo mesmo, né, então, no outro lado oposto da polaridade da extroversão, a gente tem o introvertido, então, que ele vai buscar energia lendo um livro, ouvindo uma música, tá? Quando a gente fala de a componente ali, agradabilidade, então, é uma pessoa ali muito mais que busca praticar empatia, reciprocidade, né, uma pessoa mais modesta, muito preocupada com a harmonia social, tá? É uma pessoa mais simples, que efetivamente também tem a honestidade e a ética como grande valor, tá? Quando a gente vai falar do último, da último traço aqui, efetivamente, que é a instabilidade emocional, né? A gente tem pessoas que ali têm a dominância de alguns traços mais de ansiedade, hostilidade ou depressão, e isso acaba predominando num longo histórico de vida dessa pessoa, tá? Então, é uma pessoa que tem mais também impulsividade, e ela é mais negativa, ela se frustra mais facilmente do que as demais, tá? A gente, no nosso case, efetivamente, a gente acabou desenvolvendo muito mais a questão de como identificar a hostilidade em nossos operadores. Então, para a gente, hostilidade era um comportamento aqui que é mais efetivamente dominado pela arrogância, pela rispidez, né? Efetivamente, diante de alguma situação, nesse caso, no atendimento ao nosso cliente. E a gente procurou também detectar, né,
a questão aqui desse comportamento passivo-agressivo, que ele é mascarado, não necessariamente a pessoa é ríspida diretamente, né? E a gente tentou capturar um pouco disso, né? Como usar a linguagem um pouco mais técnica, tentando um pouco, na verdade, não responder ao nosso cliente de forma adequada e falar de forma técnica. Para a gente também, isso também representa a hostilidade, tá? Então a gente procurou aqui, efetivamente, dentro do nosso contexto BV, mapear o que é hostilidade para a gente, tá? Então vocês até ficam curiosos de saber, nossa, a gente consegue, através de modelos de linguagem, capturar tudo isso efetivamente? Sim, né? E o que a gente fez, então, para o nosso modelo, a gente, então, ensinou aqui, né, na verdade, através de dados efetivamente de speech transformado em texto, da nossa central de entendimento, a gente ensinou aqui, na verdade, e criou realmente um algoritmo de machine learning que captura, então, a hostilidade do nosso operador. Isso só foi possível porque a gente tinha um histórico suficientemente robusto desse mesmo operador, né, uma amostra suficientemente robusta para o algoritmo conseguir aprender e capturar, na verdade, eventos onde esse operador demonstrou hostilidade. Tá? Pode passar, por favor. E como que a gente ensinou, na verdade, então? Se eu tenho aqui efetivamente a base de dados, como que eu ensino, na verdade, o meu algoritmo a aprender algum padrão, né, da língua? Para isso, a gente usou também aqui, né, então, um dicionário. É um dicionário aí utilizado também na língua inglesa e tem a versão para a língua portuguesa, tá? Ele é um dicionário psicolinguístico, que ele separa aqui, efetivamente, em alguns tipos de fatores para as features, dentre as quais a gente tem separação ali no processo linguístico, né, que aqui tem toda uma questão de verbos, advérbios, pronomes, efetivamente, tá? E uma das coisas interessantes no nosso caso que a gente percebeu é que quando o nosso operador aqui efetivamente tinha um comportamento de negação, ou efetivamente nosso cliente também de falar muito mais no passado, a gente vinculou e conseguiu, né, aprender efetivamente que isso também era mais relacionado à hostilidade. A contraponto, quando a gente usa, né, quando o cliente tenta usar aqui, na verdade, muito mais verbos auxiliares, né, nosso operador usa verbos auxiliares, ele está tentando, de alguma forma, ser compreendido, né, se fazer compreender pelo nosso cliente. Então, nesse caso, diferente de usar passado, isso tem, na verdade, uma polaridade positiva, né, então, ele é não hostil. Tá. Exemplificando aqui no questão do processo psicológico, efetivamente, eu vou citar um exemplo do CogMac, que na verdade o CogMac na verdade, então, um processo de linguagem um pouco mais elaborado, complexo. Então, ele consegue detectar aqui isso, efetivamente, se a língua efetivamente está sendo usada, é mais complexa. Nesse caso, no nosso algoritmo, isso estava muito associado a um esforço adicional do nosso operador tentar explicar para o cliente o que estava acontecendo e tentar resolver aquela situação, tá? Então, ele está, no nosso caso, relacionado a um aspecto altamente positivo. E a gente tem aqui, na verdade, também algumas categorias de fala, dentre as quais a gente viu também aqui words per minute, uma associação aqui efetivamente negativa, né, que é um pouco de quanto você fala aqui efetivamente palavras por minutos. Então, isso, né, a gente vê efetivamente aqui que muitas coisas sendo falada, relata aqui um pouco da rapidez em tentar lidar com essa situação e finalizar o atendimento. Então, também estava associado aqui a um aspecto negativo no nosso modelo aqui de hostilidade, tá? Então, esses são alguns dos exemplos, tá? É um dicionário bastante rico para compreender aqui o processo efetivamente de psicológico e linguístico da língua e está disponível aí para uso geral. Pode passar, por favor. Então, o que a gente tem, né? O que esse modelo traz? Então, na verdade, o que eu expliquei um pouquinho para vocês, né? A gente estava, então, tentando
compreender o que é hostilidade, e a gente tem uma definição do que é hostilidade para a gente no nosso contexto aqui, de atendimento na Central BV. E com aquele dicionário a gente ensinou efetivamente a inteligência artificial a capturar todos esses efeitos e essas características da língua, né, e detectar quem é o nosso operador hostil. A gente usou uma amostra suficiente, efetivamente grande, para conseguir avaliar durante todo o histórico desse operador e ter a garantia e segurança que a gente estava fazendo a detecção correta, tá? Então, no final, a gente ensinou aqui, na verdade, a inteligência a aprender esse comportamento e detectar, então, toda vez que o meu atendente tem uma probabilidade de ser mais hostil em alguns graus. Então, a gente tem até qual que é a chance aqui dele ser hostil ou não hostil, tá? E a gente consegue, nesse caso, graduar uma escala de nível de hostilidade para cada um dos operadores, tá? E, efetivamente, só usando aqui o processo de linguagem, então, tudo que ele disse durante toda a ligação, a gente usa isso, na verdade, para conseguir capturar se ele está sendo hostil ou não. Podem passar, por favor. Então, o que a gente tem, né? O que esse modelo traz para a gente, né? Então, a gente consegue, a partir de qualquer interação. Então, esse algoritmo aprendeu, na verdade, então, a detectar, através de insumos da língua portuguesa, se uma pessoa é hostil ou não hostil. Então, a gente pode passar e dar a informação, na verdade, de entrada para esse algoritmo de qualquer insumo, né, de língua portuguesa, e ele vai, na verdade, devolver aqui quais são, na verdade, as pessoas que são mais críticas em nível de hostilidade, tá? Então, a gente pode usar em qualquer aplicação. A gente começou aqui na central de atendimento, mas a gente pode usar em diversas aplicações, desde que se tenha aqui, efetivamente, então, insumos da língua portuguesa. Pode passar, por favor. Como eu disse lá no início, então a gente usou para personalidade dentro do nível de instabilidade emocional, a gente escolheu a faceta de hostilidade, né? A gente pode escolher diversas facetas dentro daquela personalidade, mas a gente optou por hostilidade. E só paramos por enquanto aí, né? Dos 5 componentes, então, a gente começou com o primeiro, que é hostilidade do operador. E em sentimento negativo, nesse caso, efetivamente, a gente está olhando então para o cliente. Então, o modelo de personalidade, ele olha para o nosso operador, e o modelo de sentimento negativo aqui vai olhar então para o nosso cliente, como que ele reagiu diante dessa situação, tá? Pode passar, por favor. Então, o que a gente efetivamente, como que a gente ensina e como que a gente, na verdade, usa esses dados, né? De forma similar, tá? A gente aqui utiliza um dicionário, onde a gente tem, na verdade, aqui insumos de sentimentos da língua portuguesa também, então, também disponível aqui já em nosso idioma. Esse dicionário, ele foi composto, né, por linguistas, e ele usa aqui o contexto até sintético da palavra, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, esse dicionário, diante desse contexto, ele já classifica o sentimento. Nesse caso, ele só classifica o sentimento em negativo ou não negativo, não há uma separação de neutro e positivo, tá? Então, a gente está usando aqui uma resposta binária. Então, qual a chance de aquela fala ter um contexto negativo ou não negativo, tá? Podem passar, por favor. Aqui tem um exemplo de como é esse dicionário efetivamente, tá? Então, o que a gente tem? Então, nessa tabela a gente tem alguns termos, né? Então, inaceitável, por exemplo, ele no contexto sintático é um adjetivo, ele está qualificando, e ele tem uma polaridade, segundo os linguistas que compuseram esse dicionário, negativo. Tá? Coerente. Então, coerente da mesma forma, ele é um adjetivo, né? E ele tem uma polaridade positiva. A gente tem, por exemplo, também aqui alguns verbos, né? Adorar. Então, adorar tem um aspecto positivo. Responsabilizar é um verbo e, nesse caso, tem um aspecto neutro. Fraude. Fraude é um substantivo e é negativo diante desse contexto. Então, a gente usou esse dicionário, tá? Pode passar, por favor. Quando a gente aplicou esse dicionário que eu acabei de mostrar,
a gente não obteve uma acurácia relativamente boa dentro dos nossos algoritmos, tá? Então, o que a gente fez? Diante de tudo isso, né, a gente resolveu efetivamente investigar um pouco mais e a gente conseguiu dar um boosting nesse dicionário usando uma outra técnica aqui de NLP, que é o Word2Vec. Do lado aqui esquerdo, a gente tem um grafo que vai representar um pouco do que a gente fez. Então, essa bolinha em cinza, na verdade, é uma nova palavra que a gente não qualificou ainda, que não tem no dicionário. E quando a gente olha, ela tem aqui uma associação, né, muito mais no aspecto, a primeira bolinha, tem no aspecto de polaridade positiva. Então, ao redor dela, usando essa técnica de Word2Vec, a gente vê palavras muito positivas. Então, a gente calcula a similaridade e aloca essa nova palavra no aspecto, na polaridade positiva. Da mesma forma, as palavras que estão na região e na vizinhança aqui de palavras negativas, destacado pelas bolinhas vermelhas, também receberão, então, aqui a polaridade negativa. Fazendo isso, o que a gente conseguiu foi um dicionário incremental ao dicionário utilizado. E com isso a gente obteve aqui, na verdade, uma melhor acurácia para esse modelo de sentimento negativo do cliente, e funcionou muito bem. Tá? Então, exemplificando, constrangedora, né? Constrangedora dentro desse dicionário tem uma similaridade com desagradável, por exemplo, de 0,7, de prejudicando de 0,68, de incompetente 0,67. Então, vai buscar efetivamente palavras, né? Essa técnica aqui vai buscar palavras similares nessa região de vizinhança e vai apontar qual que é o grau de similaridade. E dependendo desse grau, a gente, na verdade, aceita como incremental ao dicionário ou não, tá? Pode passar, por favor. Exemplificando aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui no lado esquerdo mesmo as mesmas palavras que eu acabei de mostrar, mas quais delas? Então, a gente tem que desagradável aqui, efetivamente, já estava composto no dicionário. Prejudicar também já estava dentro do dicionário, mas incompetente não. Incompetente, na verdade, no contexto sintático é um adjetivo, e a gente aqui, na verdade, através desse modelo de inteligência artificial, onde a gente usou o Word2Vec, ele incrementa nosso dicionário BV e o sentimento aqui, a polaridade vai ser negativa, tá? Então, diante disso, a gente compôs aqui um modelo de sentimento negativo do cliente. Pode passar, por favor. Tá, e como que a gente usa isso, na verdade, para ajudar e prover aqui uma melhor experiência ao nosso cliente, né? Efetivamente, como que a gente consegue conjugar a inteligência artificial na nossa central aqui telefônica, né? Pode passar. Então, só para caracterizar, né, e relembrar aqui, a gente, então, no nosso cliente, a gente usou um modelo de sentimento com dicionário e a gente está qualificando o sentimento negativo. E em relação ao nosso operador, a gente fez um modelo de personalidade usando a metodologia aqui Big Five e a gente detecta hostilidade, tá? Pode passar, por favor. Então, como funciona na prática, né? Então, todas as ligações a gente recebe aí, efetivamente, a gente tem algo em torno de 120 mil ligações de interações com nossos clientes todos os dias. Isso passa aqui, na verdade, num processo, numa máquina de transcrição, né? Então, a gente transcreve essas vozes em texto todos os dias. E a gente, então, na verdade, roda nossos algoritmos em cima dessas transcrições. Então, esses algoritmos, a qual aqui a gente denomina de Human Experience, né, a hostilidade e o sentimento negativo, a gente avalia, né, diante de todo o contexto histórico. Houve, né, uma proporção aqui, efetivamente, de hostilidade que eu detecto como crítica? Sim, né? Se sim, a gente separa quais são esses operadores. E, diante dessa situação, predominou nessa ligação o sentimento negativo para os nossos clientes? Tá. O que a gente fez para testar se efetivamente a inteligência artificial conseguia capturar tudo isso e dava resultado? A gente separou um experimento teste e controle, onde a gente aleatoriamente deu um treinamento para uma parte da base e para outra não, tá? E o treinamento foi baseado muito nesses indicadores aqui de hostilidade e negatividade. Pode passar, por favor.
O que a gente obteve, na verdade, nesse piloto? Que houve uma redução de 6% no sentimento negativo, a hostilidade reduziu 11%, a rechamada em 30 dias, que é um indicador até de se a gente solucionou ou não, foi reduzido aqui em 12%, né? Então foi resolutivo e a gente teve um ganho significativo de NPS em nossa operação, de tal forma que a gente rolloutou esses modelos para a operação como um todo, tá? Eu gostaria agora de convidar, né, efetivamente, a gente tem duas cientistas que foram as que desenvolveram aqui o modelo de sentimento e hostilidade, né, e eu gostaria de convidá-las para ajudar aqui nas perguntas, efetivamente, também. Lucia, né, e Diana. Lucia e Diana, eu gostaria que vocês mencionassem aqui de uma forma breve quais foram, na verdade, os principais desafios e dificuldades para desenvolver esses dois modelos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucia. Bom, caindo já na pergunta da Paula, eu acho que a gente enfrentou diversas dificuldades, mas eu acho que uma das principais foi tentar definir, fechar um conceito do que é hostilidade e sentimento negativo, né? Porque, em princípio, uma das grandes discussões que a gente teve aqui junto com a Diana poxa, a gente vai tentar fazer a máquina aprender uma coisa que nem a gente está entrando 100% em consenso, né? Quem poderia definir assim de cara o que é hostilidade? Mais ainda no contexto do banco, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente passou durante todo esse processo de elaboração desse modelo foi justamente fechar e definir os nossos conceitos de hostilidade e sentimento negativo de forma que fizessem sentido para a operação de atendimento. Então, foram várias jornadas de vai e volta com a equipe de atendimento para definir esses conceitos e fechar uniformemente, consensuadamente, essas definições para, sim, a gente poder modelar via inteligência artificial, né? Isso, sim, concordo justamente. Acho que sim, foi um dos principais desafios, esse de poder estabelecer os critérios do que é uma hostilidade, especialmente, porque assim tem uma questão de em psicologia tem o que é hostilidade e tem alguns traços, mas a gente precisa mapear para o operador dentro do call center, o que significa e o que era também importante de detectar para a área de atendimento ao cliente, né? Coisas que seriam inadmissíveis ou coisas do tipo, né? E tem digamos, como uma dificuldade adicional, o fato que o operador, ele está, na verdade, fazendo um esforço e pode ser que muitas vezes a hostilidade é percebível, ou seja, o cliente percebe, você percebe quando escuta, mas ela é um pouco difícil de detectar, porque a pessoa está, na verdade, ela está fazendo esse esforço de, digamos, se conter, mas consegue, às vezes, inclusive, ser ríspido, ser arrogante, e era importante para a gente poder dizer mesmo como se expressaria esse comportamento passivo-agressivo, né? Ou seja, de começar a falar mais rápido ou de, por exemplo, utilizar muitos termos técnicos para não ser entendido, digamos, como de certa forma aí ser arrogante com o cliente. Então a gente tinha que tanto mapear, entender quanto era, pela questão de ser uma hostilidade mascarada, como o fato de, que comentava a Lucia, de chegar numa referência que pudéssemos concordar entre várias pessoas, né? Porque é uma coisa bastante subjetiva, então percebemos aí essa dificuldade. E eu acho que também outra coisa, um ponto, digamos assim, que foi um desafio no desenvolvimento, normalmente para desenvolver um modelo de inteligência artificial, de machine learning, a gente normalmente aprende do passado, né? A gente aprende de dados que já estão rotulados, que a gente já tem,
digamos assim, um target a ser aprendido, né? Por exemplo, se a gente for pensar em um modelo de cobrança, por exemplo, a gente tem um target que a gente aprende, que é, o cara paga ou não paga, né? Agora, nesse caso, a gente não tinha informação, por exemplo, de quem era hostil, de quando que o cliente, quando tinha uma ligação com sentimento negativo, a gente de fato não tinha esses rótulos na nossa base, né? Então a gente teve que partir para a busca de recursos como os dicionários que pudessem nos apoiar de alguma maneira e nos guiar a encontrar esses padrões de hostilidade e sentimento negativo, sem ter esse apoio tradicional de machine learning, que é o rótulo, né? Que é o rótulo que a gente aprende. É isso. Legal, muito bem. Eu acho esse tema super interessante. Particularmente, eu gosto bastante do tema de dados aqui e acho bem interessante, para não falar até que é bem doido ali como você consegue tratar ali sentimentos de pessoas ali pela percepção, pelo modo como ela fala, como ela se pronuncia num atendimento, e a gente fazer com que um computador consiga entender isso e gerar dados, gerar insights em cima disso, e a gente conseguir quantificar ali para atender melhor o nosso cliente com base nas percepções geradas nos atendimentos, né? Então, eu particularmente acho isso bastante interessante. A gente tem algumas perguntas aqui para fazer, deixa eu pegar aqui. Primeira pergunta, Karim. Paula, qual a melhor maneira de tornar a experiência com o IA dar a resposta o mais humanizada possível? Quer responder essa, Lucia? Tá, vamos lá. Na verdade, quando a gente faz qualquer processo de inteligência artificial, de aprendizado sobre alguma coisa do nosso cliente, a gente já está partindo para uma etapa, está partindo para uma exploração humanizada, embora a gente esteja usando coisas tecnológicas, né? Mas o fato é que a inteligência artificial permite escalar o seu entendimento sobre o cliente, né? Coisa que a gente não poderia fazer tão facilmente se a gente fosse analisar, por exemplo, ligação a ligação. Já a inteligência artificial permite descobrir um conhecimento do que está afetando o cliente, quais são as principais dores que ele está tendo, quais são as principais dificuldades que ele está tendo, ele está conseguindo se comunicar bem com o nosso atendente, será que o nosso atendente está conseguindo capturar a necessidade do cliente? Então, há um monte de respostas que estão dentro dos dados sobre o cliente e sobre o nosso atendente, que a inteligência artificial permite capturar. E a gente capturando esse conhecimento, aí o lance é poder acionar ele de forma assertiva, né? De forma que a gente torne esse atendimento mais humanizado, que de fato esse case de Human Experience é um exemplo disso, né? A gente conseguiu capturar sentimentos e personalidades e a gente conseguiu fazer uma junção desses dois modelos para sim otimizar a operação, né? Então, conseguindo detectar esses dois aspectos, foi muito mais fácil para a operação corrigir, tomar ações de melhoria, entendeu? Então, tudo isso já começa a tornar o atendimento, a operação, uma coisa muito mais humanizada, né? Porque a gente tem um melhor entendimento do nosso cliente. Legal. Complementando o que a Lucia falou, então a gente aprendeu, a gente foi lá, na verdade, e treinou melhor essas pessoas para realmente elas proverem aqui uma melhor experiência, efetivamente. Então a gente usou aqui realmente o aprendizado via inteligência artificial, combinado com o quê? Combinado com atendimento humano em nossas centrais. Legal. A Diana quer adicionar algum ponto ou não? Bom, sim, queria falar que justamente falando de customer experience, a gente tem que lembrar que também uma pessoa fica mais numa empresa, ligada a uma empresa, quando tem também uma ligação emocional. Então, a gente também pegou um pouco isso para analisar como a pessoa se está sentindo quando no atendimento, no nosso atendimento. E se, por um acaso, a forma em que está sendo tratado também está gerando algum tipo de inconforto, incomodidade no cliente. Então, também é uma preocupação nossa por esse bem-estar também aí emocional quando se trata de contato conosco.
Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui da Melissa. A Melissa perguntou o seguinte: como começar uma jornada com NLP? Tá, eu vou começar aqui, as meninas me complementam. Então, para começar uma jornada com a NLP, é um pouco do que a gente fez aqui na BV. Então, isso começou alguns anos atrás, com um projeto de Speech to Text. Então, a gente começou primeiro a capturar informações de nossos clientes. Então, a gente tinha que capturar essas emoções, essas reações. Então, no nosso caso, efetivamente, a gente começou pelo telefone, né? Então, voz, a gente transcreveu em texto, mas poderia ter se começado efetivamente também por chat. Então, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que qualquer interação que você tem aí com o cliente tem que ser capturada. Tá? Então, esses dados, efetivamente, é onde a gente começa a essência de tudo. Então, com esses dados, a gente começa, então, a pensar que eu quero capturar, então, o quê? Personalidade, sentimento, o que eu efetivamente quero como objetivo. E assim como a Lucy explicou, a gente não tinha rótulo, então a gente não conseguia fazer modelos supervisionados, que seria o caminho um pouco mais fácil. Então, a gente pesquisou bastante, muitos artigos, efetivamente, e conseguiu encontrar aí algumas soluções que ajudaram e deram realmente modelos bem acurados para a gente utilizar, que foram os dicionários, tá? Então, a gente primeiro precisa aí começar o processo de captura de dados, transcrição, todo o tratamento, limpeza, enfim, para conseguir efetivamente plugar aí a inteligência artificial e aprender com esses dados. Uhum. Legal. Lucia, Diana, quer adicionar algum ponto? Eu adicionaria que talvez hoje mais que nunca, as empresas e as pessoas têm acesso a muitos dados relacionados diretamente do cliente, né? Falando. A gente tem hoje mídia social, redes sociais, não somente tem essas plataformas de speech to text, mas também a gente interage com o nosso cliente via chatbot, via Facebook, via Instagram, inclusive plataformas de reclamação, como o Procon, Reclame Aqui. Então, a gente hoje tem um leque de canais, digamos assim, em que o cliente está constantemente interagindo conosco. E ele interage de formas diferentes. Ele quer de nós, em cada momento, em cada canal, uma resposta diferente, adequada à necessidade do momento. Então, que nem a Paula falou, acho o mais importante é, primeiro, conseguir capturar qualquer tipo de dado que me evoque a uma interação com o meu cliente, né? Que referencia alguma interação com o meu cliente, e a partir disso é começar a tentar montar hipóteses e tentar descobrir padrões, dores, enfim, tem um monte de coisas aí que a gente pode descobrir e que tendo esse conhecimento na mão a gente consegue atender melhor o nosso cliente. Legal. Posso seguir aqui para a próxima? Pode continuar. Tá. A próxima pergunta aqui é do Kleber. O Kleber perguntou o seguinte: usamos algum modelo de intenção e entidade nessa programação? Não, a gente não usou entidades, não usou informação de entidades. A intenção, talvez não como modelo propriamente dito de intenção, de capturar uma intenção, a gente não fez, mas o que a gente acaba capturando, por exemplo, através dos traços psicolinguísticos das palavras, né, que de alguma maneira foram modeladas para aprender hostilidade, a própria hostilidade, e aí a Diana pode me complementar melhor, que ela é autora do modelo, a própria hostilidade de alguma maneira já captura uma intenção, sabe? Um traço de personalidade que o operador pode estar levando na interação com o cliente, né? Sim. Bom, complementando aí, não utilizamos intenção e entidades, mas a gente utilizou essas categorias que, na verdade, é uma forma de construir as features, na verdade, que temos ao utilizar essas categorias psicolinguísticas que são diferentes, de diferentes naturezas.
Então, aí a gente vê a relevância e dependendo, se tem muito forte, digamos, se está bem polarizado em umas certas categorias, a gente pode, digamos, ir detectando que tem ou não tem essa hostilidade. Legal. Bom, eu vou seguir aqui. Posso ir para a próxima pergunta? Pode. A próxima aqui é do Reig. Ele perguntou o seguinte: dentre dessa identificação de hostilidade, foi usada alguma regra de associação para identificar as palavras capturadas com a hostilidade? Não entendo o que quer dizer associação, mas, assim, sim tem muito a ver, ou seja, o que estaria como a ideia por trás é um pouco pensar assim, você pode expressar uma mesma ideia de diferentes formas, então, as palavras que você acostuma usar, digamos, as palavras que você selecionou especificamente para dizer a mesma coisa, indica muito em que está seu foco. Então, por exemplo, as pessoas que utilizam muito primeira pessoa, ou seja, utilizam muito eu, durante a sua fala, quer dizer muitas vezes que tem alguma certa preocupação em si mesmo, que tem, digamos, que estão magoados de alguma forma. Isto já foi visto por exemplo, em conversas de políticos, em discursos que eles dão, que mostram que época de crise, em época que eles estão se divorciando, pode ter uma crise pessoal que é mais longa, então sua própria personalidade já mudou um pouco e a sua seleção de palavras, ela muda, mesmo para falar uma coisa que não tem nada a ver com seu divórcio. Então, é mais essa associação. E essas categorias é o que tentam, é o que elas capturam. Complementando um pouco a Di, o que a gente fez, né, tem uma associação sim, quem aprendeu isso até foi o algoritmo que a gente usou, efetivamente. Então, lembrando aquele dicionário que eu mostrei, psicolinguístico, então o algoritmo aprendeu dentro daquele dicionário quais são, na verdade, as features ali que estão associadas à hostilidade do nosso operador. Tá? Então, o algoritmo aprendeu essa associação sim. Uhum. Legal. Bom, posso seguir aqui para a próxima? Claro. Vamos lá, a próxima aqui é do Gabriel. O Gabriel perguntou o seguinte: ainda há muita resistência das empresas na implementação de IA para Human Experience? Tá, eu começo e as meninas me complementam. Eu particularmente não acho que é resistência, né? Eu acho que é ausência até de conhecimento do que aplicar, porque assim, a gente aqui desenvolveu esse case é único, as pessoas não pesquisam efetivamente sobre Human Experience, como usar e como, na verdade, aí trabalhar de forma mais humanizada no atendimento ao cliente. Então, primeiro, é se preocupar em ter o insumo, efetivamente, então acho que é desconhecimento, e depois ter as pessoas certas, o objetivo a qual você quer efetivamente aqui traçar. Então, no nosso caso, a gente já efetivamente pesquisou toda a metodologia e definiu, não, eu quero avaliar a instabilidade emocional como primeiro quesito. Então, a gente tem que ter uma meta muito bem definida e perseguir essa meta. E aqui, efetivamente, a gente treinou muitos algoritmos. E a gente demorou um bom tempo até conseguir, na verdade, um modelo com acurácia aqui dentro do que a gente tem como meta e limite de exigência. Então, aqui olhar, né, ler muito mais coisa, efetivamente pesquisar muito mais, traçar um objetivo, né, ter as pessoas certas também para ajudar nesse objetivo e perseguir até o final. Sim. Pode falar, Gui. Tá bom. Sim, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que está muito meio que na moda, mas que acho que não está presente na realidade de muitas empresas, que é a cultura data-driven, a decisão baseada em dados. Então, é meio que uma mentalidade de realmente saber usar dados, que está falando Paula, de poder recoletar eles e tratar eles de uma forma adequada e poder extrair informação daí.
E tudo isso, e também poder estabelecer um problema que seja bem definido, que seja um problema de dados e poder aproveitar ele no negócio. Acho que é toda uma mudança meio que de paradigma de confiar, sim, tem a experiência, tem a intuição das pessoas, e é importante, quando a gente vai construir qualquer coisa de ciência de dados, trabalhar em parceria com a área que tem essa expertise, mas não vai ser só isso, vai ser também muito guiado pelo que está indicando os dados. Então, também poder aproveitar isso, eu acho que muitas áreas, e também a experiência aí no banco é de justamente trabalhar juntos com a área para construir qual que vai ser o objetivo inicial, transformar isso num problema de dados e avançar para frente, sempre em conjunto. Então, acho que é mais esse aculturamento baseado em dados do que uma resistência em si. Uhum. E eu somente complementaria, se o que a Di e a Paula falaram, que eu não chamaria que hoje tem uma resistência, até porque aqui no banco está bem interiorizado a cultura data-driven, né? É óbvio que a gente sempre tem coisas para melhorar e tudo mais, mas eu acho que, em termos gerais, a gente entende como empresa, como banco, entende a importância dos dados, né? Eu acho que o que talvez ajudou também esse projeto a fluir dentro do banco é o fato da gente sempre compreender desde um início que a gente tinha que comunicar muito bem todos os potenciais benefícios que esse modelo poderia trazer à operação e ao banco como um todo, né? Porque ao ter um conhecimento do cliente, do atendente, você não somente exerce uma melhoria na operação, né? Você traz uma melhoria também em outros aspectos, né, do banco, também em outros canais de interação. Então, essa comunicação, o fato da gente estar constantemente comunicando os benefícios que esse tipo de conhecimento traz, ajuda muito a que as coisas sejam absorvidas, interiorizadas e aplicadas muito mais facilmente. Legal. Dá tempo da gente fazer mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta de Reig. Qual foi o maior desafio para chegar às variáveis que de fato poderiam ajudar na identificação de hostilidade? Essa pergunta é cabeluda. Foi bem difícil, de fato, ajustar o modelo. Então, foi muito leitura de psicologia, porque não dava para simplesmente utilizar as features, por exemplo, não dava para simplesmente vetorizar. A gente tentou, vetorizamos e passamos o machine learning com as que tínhamos, com as ligações que tínhamos, e não estava dando certo. Então, foi muito de, digamos, informação a priori para poder colocar as features que faziam sentido, que podiam estar indicando hostilidade ou não hostilidade, né? Ou seja, a discriminação entre ter ou não ter essa hostilidade. Então, acho que principalmente estar lendo bastante de psicologia para ver que features faziam sentido e de linguística em diferentes contextos, porque tinha algumas features e algumas categorias psicolinguísticas que funcionam num contexto, mas que não funciona no contexto, por exemplo, de call center, que funciona no contexto de amigos e família, mas não funciona ali. Então, a gente teve que fazer esse esforço e também, como falei, em conjunto, ir traduzindo o que significa. Quando a gente traduz o que significa hostilidade para o banco, começa como também a se transparecer um pouco mais qual que seriam essas categorias que estamos procurando. Inclusive, tem algumas que a gente construiu que sabíamos que poderiam também estar indicando e depois, efetivamente, elas resultaram ficando no modelo. Então, era muito, e tinha muito de fato, também conversa, de novo, com atendimento, de a gente vendo se realmente era esse tipo de informação que a gente queria capturar
na ligação, ou de informação, digamos, no sentido linguístico, né? De novo, que a pessoa informa na sua mensagem a mesma coisa, mas da forma, a forma em que está fazendo pode ser rude, pode ser hostil. Então, são várias coisas. Legal. Paula, Lucia, quer adicionar algum ponto? Só complementando, é um trabalho, como eu disse, de muita pesquisa, né, muita leitura acadêmica, muita persistência, né, em busca do algoritmo com maior acurácia aqui, efetivamente. E todo o processo de calibragem, a gente validou aí com as pessoas que fazem parte do time de atendimento ao cliente, né. Então, foram diversas versões de algoritmo até a gente conseguir chegar aí num que efetivamente tivesse, de novo, a acurácia desejada. Tá? Assim como o de sentimento negativo. Então, eu falo efetivamente que é muita pesquisa, persistência e efetivamente aqui colaboração com a área cliente para entender que aquele algoritmo, na verdade, está muito bem calibrado para aquele uso. Muito bom. Bom, a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, tá? Até tinham mais perguntas aqui, infelizmente a gente não vai conseguir passar por todas. Eu queria agradecer bastante ali a participação da Paula, da Lucia e da Diana, tá? Obrigado por trazerem o tema aqui, né? Hoje foi bastante interessante que a gente falou de diferentes temas desde amanhã ali até agora à tarde, os temas mais variados ali. Então, acho que isso é o interessante da gente conseguir trazer a abordagem, como a tecnologia consegue ajudar em todos esses temas, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês conosco. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Sim, obrigada.